Olá, seja bem-vindo à FUMEC Virtual. Eu sou o professor Humberto Vilela, vou trabalhar com você o Projeto Integrador. O Projeto Integrador é uma disciplina que vai permitir a você o conhecimento das etapas para a construção de um projeto. Esse projeto vai percorrer desde os seus processos de iniciação, planejamento, enfim, nós vamos descobrir como construir um projeto na prática, tá joia? Bom, nessa primeira videoaula, como os objetivos de aprendizagem, a nossa ideia é você entender de onde que saem as ideias, como começam os projetos e caracterizar os projetos, porque isso é muito importante para a gente diferenciar o que é um projeto de uma operação dita continuada. Como os projetos surgem? Os projetos surgem a partir de uma ideia, de uma necessidade, de uma oportunidade. Antes da gente iniciar nessa questão de como surge o projeto, é importante a gente entender o processo da inovação. Você escuta falar de inovação o tempo todo, não é mesmo? Pois é. A inovação é um elemento chave da vantagem competitiva. Essa inovação ela pode ser radical ou incremental. Mas por que todo mundo persegue essa inovação? Bom, porque se ela é o elemento chave da vantagem competitiva, é ela que vai fazer a diferenciação e que vai te ajudar a crescer. Alguns teóricos e vários teóricos que trabalham exatamente sobre essa questão da inovação, como por exemplo o Schumpeter, que fala que o elemento chave da vantagem competitiva é a inovação e que ela é a mola propulsora da economia, quer dizer, o desenvolvimento econômico de uma nação é proporcionado por constantes inovações. Bom, mas por que tanta inovação numa disciplina de projeto integrador? Porque o elemento que as áreas que mais inovam em nível mundial são a biotecnologia e a tecnologia da informação. Já está se encontrando, né? Pois é a tecnologia da informação. Bom, se a tecnologia da informação é um dos elementos do desenvolvimento de constantes inovações, então a gente precisa planejar isso direitinho. Antes da gente planejar isso, vamos entender essa diferenciação da nossa inovação, radical e a incremental. A radical é quando você desenvolve um produto totalmente novo, quer dizer, não existe esse produto no mercado. Você precisa criar necessidade para esse produto. A inovação radical, muitas vezes, chamada por alguns atores de inovação, às vezes até disruptiva, quer dizer, que você cria algo realmente totalmente novo, inovador, e é um elemento que vai te colocar muito à frente, mas te coloca também numa condição de maiores riscos, porque o seu mercado consumidor precisa perceber o valor no que você criou. Agora, é realmente sensacional, é fundamental inovar. Agora, na inovação incremental é quando você insere funcionalidades num produto já existente, como por exemplo, nós temos o telefone. Veja só o telefone quando foi criado e o que ele é hoje, não é mesmo? Quer dizer, veja as funcionalidades de um telefone, de um smartphone. Quer dizer, são muitas funcionalidades. É mais um computador do que um próprio telefone. Então, essas são as inovações incrementais. Quer dizer, você insere novas funcionalidades num produto já existente. Quer dizer, não deixa de ser uma inovação. Se a inovação é o elemento-chave da vantagem competitiva, nós temos também, como o próprio Schumpeter disse, né, e outros como Peter Drucker, vários seminais da área de gestão, eles dizem inclusive que para que você possa inovar, a inovação vem de empreendedores, principalmente do agente empreendedor. Se ela vem do agente empreendedor, esse empreendedor ele pode empreender por necessidade ou por oportunidade. Há uma diferença bem clara sobre isso. Quer dizer, o empreendedor por necessidade, veja bem aí no seu slide, o empreendedor por necessidade é aquele que afirma ter iniciado o negócio pela ausência de alternativas para a geração de ocupação e renda. Quer dizer, o empreendedor por necessidade, sem entrar na questão de juízo de valor nem nada, geralmente ele busca empreender porque ele precisa sobreviver. Não estou falando que o empreendedor não precisa sobreviver, mas quer dizer, ele não usa o contexto da informação e do conhecimento para empreender. Quer dizer, ele fica mais suscetível, né, a uma maior probabilidade de risco de não conseguir alcançar o seu objetivo. Isso não significa que o empreendedor, por necessidade, não vá conseguir alcançar o sucesso.
Mas a probabilidade dele não alcançar o sucesso é muito maior porque ele não faz estudo de mercado, ele não identifica as lacunas, ele não possui o conhecimento do que ele realmente está empreendendo. Ele está empreendendo porque ele precisa empreender, porque ele não tem outra opção, entendeu? Então vamos lá para o nosso empreendedor por oportunidade. Alguns autores atribuem, né, o empreendedor por oportunidade ao empreendedor principalmente universitário, mas não exclusivamente ao universitário. Por que ao empreendedor universitário? Vamos conhecer então a definição do empreendedor por oportunidade. São considerados empreendedores por oportunidade aqueles que afirmam ter iniciado o negócio principalmente pelo fato de terem percebido uma oportunidade no ambiente. Você percebeu? Quer dizer, ele percebeu uma lacuna, uma necessidade não atendida. Quer dizer, é um empreendedor com conhecimento. Com conhecimento, ele consegue identificar lacunas, pontos fracos, pontos fortes, o que pode ser melhorado, se é o uso de alguma tecnologia ou desenvolvimento de alguma tecnologia para atender essa necessidade. Por isso que, é claro que, se a gente pegar os dados do Sebrae, né, do GEM, né, que é o Monitor Global de Empreendedorismo, e vários pesquisadores demonstram que há realmente um índice de sucesso e de insucesso em ambos os tipos de empreendedores. Mas o insucesso, a maior probabilidade de insucesso é no empreendedor por necessidade, pela falta de conhecimento. Bom, mas por que muitos autores atribuem por oportunidade ao empreendedor universitário? Vocês devem estar percebendo isso já. À medida que você vai cursando as disciplinas, você vai aprendendo, vai adquirindo novas informações, novos conhecimentos e vai aplicando isso no seu dia a dia, não é? Pois é, o conhecimento, a informação aplicada no dia a dia costuma gerar muito conhecimento. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a identificar as lacunas. E essas lacunas, assim, por que ninguém fez isso ainda? Por que não desenvolveu um software para isso? Por que não desenvolveu um novo produto para aquilo? Então, essa é a ideia do empreendedor por oportunidade. Ok? Vamos então para a próxima. Agora que já diferenciamos a inovação e os empreendedores, agora a gente já pode começar a falar de projeto. Por que de projeto? Porque agora que a gente já tem uma ideia do que é, de onde que vem, a gente precisa planejar isso. Mas para a gente planejar, primeiro a gente tem que identificar por quê. Planejar operações também é muito importante, mas a gente precisa distinguir o que é o projeto de uma operação continuada. Bom, então vamos entender então. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Percebeu a expressão temporário? É dizer, o projeto surge em resposta a uma necessidade. E essa necessidade surge para resolver um problema específico, com uma data de início e fim. Quer dizer, o projeto surge para resolver um problema, com data de início e fim. A operação continuada surge para manter a organização funcionando. Entendeu a diferença? Tem natureza temporária de data, início e fim determinado, terminam quando seus objetivos e metas satisfazem as partes interessadas. As partes interessadas a gente encontra muitas vezes a expressão stakeholder, né? Que são os interessados. Esses interessados você já deve ter estudado em outras disciplinas, né? Mas nunca é demais repetir que ele é por exemplo, pode ser um governo, fornecedores, clientes, né? Quer dizer, são todos aqueles que conseguem influenciar no nosso projeto e que recebem influência do projeto, né, quando ele está caminhando bem ou não. Então a gente precisa ficar atento porque eles precisam satisfazer esses interessados. A outra questão é que você está vendo a expressão objetivo e meta. Sabe qual que é a diferença, né? Objetivo é aquilo que você quer alcançar. A meta é a mensuração do objetivo. Vamos adiante? E as necessidades? Eu não disse que o projeto surge em resposta a uma necessidade? Então, essa necessidade e demanda que fazem esse projeto acontecer, surgir, né, existir, são várias. É claro que são várias. E aqui estão algumas que a gente, né, costuma perceber que são as mais frequentes, como uma demanda de mercado, né, como uma empresa está crescendo, houve uma necessidade, o consumidor percebeu um valor no seu negócio e aí ele está buscando mais e mais e mais, quer dizer, pode ser
uma expansão no mercado, uma oportunidade estratégica ou necessidade de negócio, como abertura de mais unidades de negócio, a solicitação do cliente sempre, né, que a demanda pode vir do cliente mesmo, o avanço tecnológico, vocês estão percebendo isso, você percebe que a tecnologia está evoluindo a cada momento, os aspectos legais influenciando o avanço tecnológico, como algum tempo atrás nós passamos, por exemplo, pela emissão de nota fiscal eletrônica, né? Isso já há algum tempo. Quer dizer, as necessidades legais, o avanço tecnológico, tudo isso vem favorecer a geração de novos projetos. A necessidade não atendida, que muitas vezes é percebida pelo fornecedor ou pelo cliente, e a necessidade social, que é o desenvolvimento social, muitas vezes aparecem como projetos de fundo perdido, quer dizer, são projetos que não têm a necessidade de retornar o investimento, e sim desenvolver o social. O que é um projeto? O projeto, como nós já dissemos, né? Como já trabalhei com vocês agora mesmo, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, tem natureza temporária e vai satisfazer essas partes interessadas. Alguns exemplos de projetos, por exemplo, né? Eles ocorrem praticamente todo dia, todas as organizações, em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os níveis organizacionais, independentemente do tamanho da organização. Ah, minha empresa é pequenininha, ela não demanda projeto. Não, todo tipo de organização e todo porte de organização demanda projeto. O que acontece é que algumas demandam mais projetos que as outras, né? Então aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui o lançamento de um novo produto ou serviço, o desenvolvimento de um sistema de informações, opa, essa é a área boa, nossa, hein? Implantação de uma nova tecnologia, a realização de uma viagem. Pode ser essa viagem dos sonhos, pode ser a sua viagem de casamento, pode ser uma viagem de aniversário, enfim, é uma viagem. Tem um orçamento, tem uma data de início e fim, tem todos os trâmites de um projeto. A publicação de um livro e a organização de evento, como por exemplo, a corrida de rua, uma festa de aniversário de 15 anos, não precisa ser de 15 anos, uma festa de uma criança, de um adulto, não importa, uma festa, né? Um congresso, um torneio esportivo, né? Tudo isso é projeto. Quais são os critérios para a gente saber se uma tarefa é um projeto ou não? Então a gente precisa responder algumas perguntas, como por exemplo, é único? Né? Tem um prazo limitado? Há uma maneira de saber se esse projeto está concluído ou não? É possível saber se as partes interessadas estão satisfeitas com como está sendo conduzido esse projeto? Quer dizer, que são pontos de monitoramento e controle para verificar se o projeto está em andamento ou não. E agora vamos às nossas diferenças entre projetos e operações. Bom, são inúmeras as diferenças, mas aqui eu vou trabalhar com você exatamente algumas diferenças. Por exemplo, os projetos, para o projeto, ele é um esforço temporário único, como já foi dito. E a operação? A operação é um esforço contínuo, estável, repetitivo e consistente. Quer dizer, a operação tem a finalidade de manter a organização funcionando. O que seria de uma organização sem, por exemplo, a área comercial vendendo o tempo todo, né? O financeiro, né, mensurando e calculando, e o contábil, as entradas e as saídas, e as análises de viabilidades, os investimentos, os fluxos de caixa. Como o pessoal do RH acompanhando o desenvolvimento humano organizacional, desenvolvendo novas técnicas, novos meios, enfim, para a organização, para as pessoas nas organizações, desenvolvendo treinamentos, capacitações, entendeu? Quer dizer, isso tudo, né, são operações continuadas e algumas partes podem ser enxergadas como projetos, desde que tenha uma data de início e fim determinada. Agora, se isso acontece a cada ciclo de processo, isso é uma operação continuada. Então, no projeto, a equipe planeja e executa o projeto, nas operações elas desempenham as mesmas tarefas a cada ciclo do processo. Então, a cada ciclo do processo, são as tarefas, são sempre as mesmas tarefas, para manter a organização funcionando e, claro, né, dando retorno cada vez melhor. Termina com resultado único e específico, e as operações, né, o controle de produtividade é estabelecido por meio de metas, lembra? Da mensuração, né, das metas de produção. Bom, eu acredito até agora que você já conseguiu enxergar a diferença entre os empreendedores, a diferença entre as inovações e o que é um projeto e o que não é um projeto, né? Então, nesse vídeo aqui, você conseguiu perceber tudo isso e o que leva ao desenvolvimento de um projeto e as necessidades que levam a um projeto.
É claro que são só algumas motivações, né? Há inúmeros elementos que podem levar ao desenvolvimento de um novo empreendimento ou de um novo projeto, né? Mas esses são os principais. É interessante você dar a sua contribuição sempre na nossa sala, no nosso ambiente virtual, porque é um momento de compartilhamento e de aprendizado. Isso é muito importante, né, para o crescimento, para o seu crescimento e para o nosso também. Tá joia? Bons estudos e terminamos aqui a nossa primeira videoaula das nossas próximas videoaulas em que nós vamos construir esse projeto. Tá joia? Te aguardo então na próxima videoaula.